Olá, seja muito bem-vinda. A gente chega no nosso quarto vídeo da Semana da Maternidade sem pirar na quarentena. A primeira semana que eu fiz um trabalho voltado especialmente para esse momento que nós estamos vivendo. Então, vou rapidamente recapitular o que a gente viu nos outros vídeos para que você pegue aí um encadeamento de ideias e talvez linke aí alguma coisa que você ainda não linkou. Então, no primeiro vídeo, a gente falou sobre clareza. Exatamente, clareza é o que é necessário para dar o primeiro passo. Como eu falei, é um marco zero. Não tem como você fazer a transformação, chegar no objetivo que você deseja sem ter clareza. Mas, Melissa, o que é essa clareza? É justamente assim. Eu vou te perguntar, como é que está a sua vida? E você fala assim, eu não estou feliz, eu ando só nervosa, eu não estou satisfeita com a minha vida profissional, eu não quero mais viver assim, eu não quero mais me sentir assim. Isso é muito, muito, muito comum. E aí eu te pergunto, ok, e o que você quer? O que você quer no lugar disso? Essa pergunta é uma pergunta chave. Ela é uma pergunta necessária para que você consiga começar a enxergar a mudança que você deseja. Lembra, onde você coloca o seu foco, expande. Se você está colocando só o foco, eu não quero mais isso, eu não quero essa vida profissional assim e tal, o foco vai expandir, assim será. Você vai viver cada vez mais dias assim. Se você começa a olhar, nossa, eu quero ter isso no lugar. Né? Então, no lugar dessa culpa, o que você quer sentir? Melissa, eu quero sentir leveza. Bacana, ótimo, excelente. Né? Então você já começa a olhar o que você quer, você começa a saber a estratégia que você precisa traçar. É como se você tivesse um mapa. Nesse mapa eu quero ir para a leveza. Qual é o caminho da leveza? Porque se você não tem esse caminho, aí fica igual Alice no País das Maravilhas. Se você não sabe onde quer chegar, qualquer caminho serve. E eu tenho certeza que não é isso que você espera para você. Não é qualquer caminho. Para que quando você chega lá, você fala assim, uau, mas não foi isso que eu pensei, não era isso que eu queria para minha vida. Eu não imaginei que as coisas iam ser assim, justamente porque está vivendo só no automático, só reagindo e não está agindo dentro da sua vida. Você não está indo realmente para ação dentro da sua própria vida. Você está no automático e só deixando a vida te levar. E eu não quero que isso aconteça mais com você. Eu sei que você, quando a gente se sente perdida, é um sentimento muito, muito ruim. Porque parece que você não vai conseguir sair da onde você está. Mas clareza é o primeiro passo. Então, depois de você definir essa clareza, você tem que ver se isso está no positivo. Se essa frase que você colocou está no positivo. Por exemplo, eu gostaria de equilibrar os meus papéis de mãe, mulher e profissional. Bacana, equilibrar, está no positivo, né? É isso. Tem que estar uma frase no positivo. O que você quer tem que estar no positivo. Não pode estar voltada para o negativo. Esse detalhe faz toda a diferença. Esse detalhe realmente ali é a cereja do bolo, vamos dizer assim, tá? Então olhe para o positivo, veja se a frase está no positivo e depois coloque uma evidência. Como? Como que você vai saber que você tem esse equilíbrio? O que precisa acontecer para que você perceba? Ou agora eu tenho esse equilíbrio que eu tanto busquei. Percebe? De que maneira isso vai ficar claro para você? E é lógico, é de forma única. O que talvez é equilíbrio para mim não é exatamente o que é equilíbrio para você. E por isso a gente respeita muito a sua singularidade. É importante, eu sempre gosto de colocar o foco em você, na sua realidade, no que faz sentido para você e no que é importante para você. É só assim que você vai realmente tomar o controle das suas vidas na sua mão e não viver aí simplesmente à deriva, tá bom? Clareza. Depois a gente falou sobre rotina ideal. Exatamente. Talvez você seja um pouco parecida comigo, né? Eu tinha muita dificuldade. Eu não sou uma pessoa com habilidades de organização tão aflorada, mas eu desenvolvi, eu aprendi, porque eu vi o quanto isso era importante para mim, o quanto de benefício eu ia ter tendo mais essa organização. E eu achava, inclusive,
Vê se você também acha desse jeito. Que se eu criasse uma rotina, aquilo ia me deixar presa, ia me deixar amarrada, que eu tinha que cumprir ali aquela coisa rígida de horário, e que eu me sentia, por que isso tudo? Porque eu tenho um valor muito alto que é de liberdade. E a sensação que eu tinha é que eu ia perder toda a minha liberdade se eu seguisse uma rotina, mas isso era tudo inconsciente. Era inconsciente. Até que chegou um dado momento que eu falei, ok, eu vou me render a isso. E realmente, a partir do momento que eu comecei a criar essa rotina ideal, eu vi tantas as outras possibilidades. Foi a partir dali que eu comecei, inclusive, a criar o meu tempo para mim, a saber, agora é isso que eu quero, a ter esse tempo de qualidade que eu tanto buscava com as crianças e eu não conseguia. Na rotina, no dia a dia, ela ia me engolindo. E eu fazia muita coisa, chegava no final do dia, eu olhava e falava assim, nossa, fiz, e parece que eu não fiz nada. Eu colocava lá, dizia que era isso que eu ia fazer, chegava lá, não tinha cumprido aquilo que eu tinha dito que ia fazer para mim mesma. Era um sentimento muito ruim, era um sentimento muito, assim, angustiante de fato, sabe? Parecia que eu nunca ia conseguir fazer a mudança que eu gostaria, que eu não, todo mundo ia alcançar, menos eu. Me sentia realmente muito desorganizada. E eu me condenava a esse fracasso da desorganização. Mas você não precisa ficar nesse lugar. Eu saí dele e você também pode. Então, comece a construir sua rotina ideal sem racionalizar. Pegue um papel e descreva como é que você gostaria que fosse o seu dia. O que você precisa, como que você gostaria que tivesse, o que você gostaria que tivesse incluído no seu dia. Não deixe de estabelecer um horário para levantar e principalmente o horário que você vai dormir. Não adianta só você falar assim, eu vou levantar às 6 da manhã, aí eu vou fazer. Não, se você não definir antes o horário que você vai deitar, para você conseguir levantar às 6 da manhã bem, tranquila, sem essa sensação de cansaço, que aí não adianta, que horas você tem que deitar. Se eu deitar 11 horas da noite, para mim tá ótimo. Que bom, maravilhoso. Então vamos lá. Você tem que definir esses dois pontos, eles são primordiais. E não racionalize. A gente tem uma tendência enorme de dizer assim: nossa, mas para isso tudo acontecer, eu preciso disso, eu preciso de dinheiro, eu preciso de tempo, eu preciso mudar de casa, eu preciso mudar de emprego, eu preciso. Não faça isso. Simplesmente coloque lá como seria, tá? Agora, um ponto chave aqui nessa da questão da rotina ideal. Assim que você levantar, não vá para as redes sociais. Não vá. Assuma o controle da sua vida. Esteja você na ação. Sabe? Porque quando você vai direto para as redes sociais, é como se você estivesse falando assim: eu não estou assumindo a minha vida, estou entregando na mão de outros. Porque ali você não sabe o que, que vem. Você pode ler uma notícia que te deixa muito irritada. Você pode ler uma mensagem no WhatsApp que te deixa extremamente triste. E só daí o seu dia já começa com a energia para baixo, com a energia ruim. E você tem que começar o seu dia com a energia alta. Então coloque ações, algumas coisas que você goste de fazer logo cedo, para que você comece bem, para que você se energize. E aí sim a energia caindo no decorrer do dia, que é natural, né? Esse é o processo natural. Não que você já comece caída, irritada para baixo, porque isso vai influenciar todo o seu ambiente, tá bom? E aí a gente falou também sobre autocontrole, sobre esse estresse que a maternidade traz para a nossa vida. A maternidade em si já eleva o estresse de uma mãe. Existe inclusive até pesquisas que comprovam isso. E às vezes a gente fala, mas eu já sabia, mas que bom que tem pesquisa que está ao nosso lado. Talvez você lidasse muito bem com o estresse antes de ser mãe, antes de ter filhos, e depois você se viu aí realmente com um nível de estresse mais elevado, reagindo, explodindo com facilidade, dando aquele grito que deixa você depois assim com uma ressaca moral muito, muito para baixo. E eu sei porque eu também tenho esse impulso do gritar, do reagir. E é um grande exercício que eu venho fazendo. E hoje é muito, muito pouco que isso acontece comigo. Justamente porque eu comecei a perceber e começar a estar no controle ali. E por que, que esse nível de estresse aumenta tanto nas mães? Porque nada mais, nada menos, você não está mais sozinha no mundo. Você tem uma outra criança, é uma vida.
que é uma responsabilidade sua. Ou seja, quando a gente se torna mãe, o nosso nível de responsabilidade ele aumenta muito. E claro que isso gera preocupações, e a preocupação acaba gerando um certo estresse. Mas e além das preocupações naturais ali, de educação, de alimentação, da saúde, né, tem aqueles pequenos estresses do dia a dia, que é, poxa, o que meu filho vai levar de lanche amanhã para a escola? Eu tenho que ligar e agendar o dentista dele. Eu tenho que marcar uma babá para vir para ficar com ele no final de semana, porque eu tenho que ir trabalhar. São tantos pequenos detalhes. Eu tenho que lavar o uniforme para amanhã, porque senão ele fica sem uniforme. Eu tenho que pensar na roupa da apresentação da escola, do balé. Gente, são muitos pequenos detalhes que ficam na nossa responsabilidade. Quem aí já deitou e fez aquela lista mental ali? Amanhã tem que fazer isso, tem que... E levantou depois de já estar deitada para ir resolver alguma coisa, senão você sabe que você ia acabar esquecendo se deixasse para o outro dia. Isso já aconteceu comigo. E aí, esse nível de estresse, isso claro que vai aumenta. A gente tem um nível maior de estresse, mas a gente precisa saber gerir isso tudo. Né? A gente está no controle das nossas emoções, a gente não está no controle do que acontece externamente a gente. Então, como que você reage aos pontos de dificuldade que vão acontecendo no seu dia a dia? Você tem reagido de uma forma mais agressiva ou não? Você tem olhado para aquele cenário e visto como é que você vai fazer, buscando a solução. O nível de estresse na nossa vida ele é natural. O que não pode é elevar esse nível ao ponto de você achar que não dá conta, que vai ser impossível, se colocar para baixo e realmente se perder dentro desse sentimento. Então, dentro desse autocontrole, né, você nessa aula a gente falou sobre isso, como você vai começar a gerir, o que você vai perceber no seu dia a dia que gera mais estresse. Por exemplo, é a hora de acordar, é a hora de fazer uma refeição, na hora do almoço, é de colocar a criança para dormir ou de dar o banho. Qual é o momento que gera mais estresse na sua casa? Ou o que te deixa mais estressado? É nesse ponto. Primeiro que você tem que agir, colocar uma estratégia ali para se antecipar. Dentro da psicologia, a gente fala muito sobre essa questão da antecipação. Eu me preparo para aquele momento. Eu trabalho muito com essa ferramenta de antecipação que a gente trabalha dentro da terapia cognitivo-comportamental na psicologia. Então, é esse exercício dessa antecipação. E falando aqui com vocês, me veio, eu lembrei aqui de um depoimento de uma aluna minha, a Camila Lobo, ela é mãe de dois, de um casal, e ela veio, quando ela veio, ela estava realmente assim, com um nível de ansiedade muito alto, quando ela entrou no programa Reencontre Sua Identidade, e o nível e ela não tinha paciência nenhuma para brincar com as crianças, ou seja, né, um nível de estresse ali também elevado. Tinha umas outras questões e ao final, eu nunca me esqueço dos depoimentos dela, ela falou assim, Melissa, agora eu consigo sentar e brincar com os meus filhos. Eu realmente consigo ter prazer em fazer isso. E olha, eu vou falar, isso realmente é muito, muito gratificante. Você vê uma mãe fazendo esse movimento e chegando naquele objetivo que ela tanto quis e que ela em algum momento duvidou que ela seria capaz de conquistar. É realmente assim algo que move a gente, né? Da mesma forma que eu me lembro da Fernanda falando que depois, né, que ela se tornou mãe, ela não tinha mais tempo para nada, ela se perdeu, ela se sentia sozinha, ela não sabia mais o que fazia sentido para ela. E no depoimento dela, ela falava assim que inclusive, ela nem acreditava. Ela já estava tão descrente que ela foi procurar fazer o programa assim, como a última, ou, sabe, aquela última cartada foi assim que ela veio. E ela não me contou, ela só me contou isso, inclusive, no final. Ela disse que ela nem acreditava, mas ela falou assim: eu preciso tentar. Olá, meu nome é Fernanda. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre as sessões de coaching que eu fiz com a Melissa. A minha primeira sessão foi uma sessão brinde, que eu demorei muito para marcar e confesso que talvez até não tenha marcado por não acreditar muito nesse tipo de trabalho. Então, durante essa sessão que eu fiz, eu achei muito bacana, eu
consegui identificar alguns objetivos, algumas falhas e me fiz alguns propósitos, né, com o auxílio da Melissa, óbvio. E nas semanas subsequentes eu consegui cumprir alguns desses objetivos que fazia bastante tempo que eu não ia atrás, não me dedicava e tudo mais. Então achei que seria bem interessante para mim fazer um acompanhamento, né, fazer um programa. E eu digo que foi a melhor coisa que eu fiz para mim nos últimos anos da minha vida. Depois da maternidade as coisas ficaram um pouco complicadas, talvez eu não soube administrar direito, me deixei em último lugar, as minhas vontades, os meus objetivos, e isso veio um ciclo que estava se tornando insustentável, né? Então, essas sessões com a Melissa foram muito importantes para mim, para poder enxergar alguns erros, para poder resgatar a minha autoestima, realmente resgatar a minha identidade. Eu tô muito feliz mesmo. Claro que é um dia após o outro, né? Mas foi muito bom para conseguir enxergar que eu ainda posso, que eu sou capaz, que eu tenho determinação e que eu consigo organizar as coisas, que eu sou uma boa mãe, uma boa profissional, uma boa esposa. Agora eu tenho certeza que sozinha isso seria impossível. Por mais que a gente faça sessões via Skype, né, que a gente não se conheça pessoalmente, eu, como disse, um pouco desacreditada desse tipo de trabalho, principalmente por não ser pessoalmente, mas eu não poderia ter feito nada melhor por mim do que essas sessões. E eu quero muito poder continuar com esse trabalho e ajudar a Melissa a divulgar, porque eu acho que toda mulher e toda pessoa deveria, pelo menos uma vez na vida, fazer algum acompanhamento nesse sentido, que é muito bom. A gente precisa realmente de orientação, a gente precisa de um tempo pra gente. Melissa, mais uma vez, muito obrigada e espero vê-la em breve, nem que seja pela internet mesmo. Um beijo. O programa Reencontre Sua Identidade nasceu a partir de uma dor minha. Depois que eu me tornei mãe, eu realmente me senti muito perdida e sozinha. Eu já não sabia mais o que era importante para mim. Eu tinha uma vida profissional ativa e uma vida social ativa, e eu abri mão por um tempo para me dedicar à maternidade. Mas quando eu me vi naquela situação de mãe e dona de casa 24 horas do meu dia, 7 dias por semana, não foi tão bom assim. E eu tinha uma certa vergonha de falar o que eu estava sentindo, porque no fundo, aquela decisão foi minha. Eu senti uma tremenda culpa, porque ao mesmo tempo que eu estava muito feliz com a chegada do meu primeiro filho, eu tinha uma certa tristeza também com essa chegada, e eu navegava nesses extremos das emoções, e gerir tudo isso não foi tão simples. Na verdade, eu não conseguia nem entender o que eu estava sentindo, e eu me calava com medo de um julgamento que eu mesma fazia de mim mesma. Era uma culpa que inexplicável o que eu sentia. Então, a partir desse momento, eu me vi nessa situação completamente afastada de mim. Eu já não sabia nem dizer o que eu gostava. Eu me lembro que eu chegava nos restaurantes, eu abria o cardápio, eu não conseguia escolher o que eu queria comer. E é porque eu não sabia de fato o que eu queria comer. Parece bobo isso que eu estou falando para você, mas eu poderia te dar vários outros pequenos exemplos de momentos que a gente vai se afastando da gente e a gente não consegue mais nem dizer o que a gente gosta. Eu olhava para o cardápio e pensava, tem um franguinho aqui, um purê, dá para as crianças comerem. Mas não era exatamente o que eu queria comer, porque eu nem sabia o que eu queria comer. Não sei se isso já aconteceu com você, mas era exatamente assim que eu me sentia. Então, neste momento, RH também já não fazia mais tanto sentido para mim. E eu também não me sentia segura para fazer outra coisa. Então, na verdade, eu não me sentia nem confiante, eu não achava nem que eu era capaz de fazer outra coisa diferente do que trabalhar com recursos humanos. Mas eu já queria fazer uma transição de carreira.
E foi quando eu comecei um processo para que isso ficasse mais claro e eu tomasse uma decisão que de fato me deixasse segura. E eu me lembro que uma sessão que eu estava com a minha coach, ela me fez umas perguntas e eu não tinha as respostas. E naquele momento eu chorei muito. Eu realmente chorei muito. E eu me lembro de responder exatamente assim: eu já não sei mais quem eu sou. Eu perdi a minha identidade. E foi exatamente nesse momento que a minha ficha caiu. E eu falei: tá aí, eu quero ajudar outras mães que também estão se sentindo assim, que também estão se sentindo perdidas depois da maternidade. Eu quero ajudar outras mães a entenderem quem elas são depois de mãe. Quero ajudar outras mães a que elas saiam para ir trabalhar e seguir sua vida profissional, mas sem o peso da tal culpa materna, que elas se sintam seguras e confiantes e que elas possam viver uma maternidade leve, que elas possam equilibrar o seu papel de mãe, mulher e profissional e se tornar uma mãe emocionalmente inteligente, uma mãe que vai alavancar o processo de formação dos seus filhos para que eles sejam notáveis, para que eles sejam seguros e proativos, para que eles realmente sigam seu caminho dentro da sua essência. Foi por isso que nasceu o programa Reencontre Sua Identidade. Eu alinhei todo o meu conhecimento da psicologia com o meu conhecimento de coach, adaptei todas as ferramentas para a nossa realidade de mãe, porque eu conheço na pele o dia a dia de uma mãe e eu sei o que funciona exatamente para você. Então, dentro do programa, a gente vai aprofundar com mais ferramentas e técnicas, onde você vai ampliar o seu repertório de conhecimento e desenvolver novas habilidades e novas competências para lidar com as dificuldades do seu dia a dia. A gente já começa pelo nosso marco zero, que vocês já passaram por aqui, que é o módulo da clareza. Depois disso, a gente vai falar sobre valores. Os valores governam a nossa vida. Quando você tem consciência de quais são seus principais valores, você começa a tomar decisões mais assertivas, decisões que você se sente mais segura, porque quando você tem um valor seu sendo ferido, você realmente se sente ali perdida. Talvez isso já até tenha acontecido com você, porque já aconteceu comigo, e talvez você seja um pouco parecida comigo também. Sabe aquela decisão que você toma e depois chega lá na frente e fala assim, mas eu não tenho a ideia por que eu fiz isso, por que eu tomei essa decisão. Muito provavelmente essa decisão agora ela está ferindo um valor seu, que é algo que é importante para você, e ela foi tomada baseada numa opinião de uma outra pessoa, do marido, de uma amiga, da sua própria mãe. E está tudo bem, porque a opinião delas foi baseada em cima do que é importante para elas, não do que é importante para você. Quando você tem compreensão de valores, isso faz uma diferença enorme. A gente passa também por avaliar ali quais são as suas potencialidades, as suas habilidades, sabe? Entender qual de fato é a sua biografia, entender quais são seus recursos e interferências, interferências internas e externas a você, sabotadores. Nossa, como a gente fala tanto de sabotadores, entender qual é o seu sabotador mó, com teste mesmo, um teste que vem ali, um relatório bem expressivo de como que a gente pode lidar, quais são os principais sabotadores. Depois disso, a gente vai para vários outros módulos, chegando a um total de 7 módulos que você trabalha o seu autoconhecimento, o seu desenvolvimento como pessoa. E é nas suas relações como um todo que você tem um ganho, porque nós somos um ser sistêmico. Você vai ver que onde você olhar vai expandir as suas relações, seja ela na sua vida espiritual, na sua vida pessoal, na sua vida profissional, familiar. Você vai vendo como isso vai mudando. E além desses 7 bônus, diz que a gente aprofunda com muito mais técnica, ferramenta e realmente desenvolvendo novas habilidades para que você viva novas experiências e saiba encontrar novas estratégias para lidar com as suas dificuldades do seu dia a dia, gerir todas as suas emoções, o estresse. Você ainda tem um bônus extra, que é poder fazer um acompanhamento comigo durante 12 meses. Isso mesmo, eu vou estar com você durante 12 meses, sendo um encontro mensal, uma vez por mês. A gente vai ter um encontro onde eu vou tirar suas dúvidas, eu vou acompanhar de
perto o seu processo de evolução e eu vou estar comprometida 100% com você. Fora um canal que você tem direto comigo por meio do Telegram. É uma forma que a gente tem um contato mais próximo. O programa Reencontre Sua Identidade, ele abre as inscrições amanhã. As vagas são limitadas. E talvez você esteja pensando assim: será que esse programa realmente é para mim? Será que isso funciona para mim? E eu quero te dizer, funciona. Mas você tem uma garantia de 15 dias para você avaliar e você chegar na sua conclusão. Para que você conheça o programa, entre na plataforma, onde as aulas são 100% online, que você pode assistir no seu horário e no seu tempo, independente de onde você esteja, porque eu sei das nossas dificuldades. Às vezes a gente tem lá, programa o nosso horário, faz a nossa rotina ideal, mas acontece algum imprevisto com as nossas crianças, seja talvez uma noite que você dormiu mal dormida porque teve que acolher seu filho ali na madrugada com um pesadelo, ou que ele acordou um pouco mais febril, ou é o dia de você levá-lo ao pediatra. Eu entendo como é que é. E por isso você pode assistir no seu tempo as aulas. Eu quero muito que você venha fazer parte da próxima turma. Eu gostaria muito que você pudesse evitar os erros, encurtar esse caminho. Foi um caminho que eu já percorri. Eu já sei como é que funciona tudo. E se tempo é algo precioso para você, esse é o momento de você vir para a próxima turma do programa Reencontre Sua Identidade. Se você gostou desse vídeo, se você gostou de tudo que eu falei aqui, se fez sentido para você, não deixa de botar aqui nos comentários, de compartilhar esse vídeo com uma amiga que você sabe que também precisa. Você acredita que esse conteúdo vai ajudá-la nesse momento? Curte, coloque as suas dúvidas. Eu vou fazer questão de responder uma a uma. E eu te espero na próxima turma. Um beijo. Tchau, tchau.